Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar com os irmãos aqui nesta manhã, reencontrando amigos, pastor Paulo, Cleiton. Agradeço ao pastor Gilson por ter me convidado, meu amigo. Que Deus esteja com você, com a Miriam, onde vocês estão, fazendo o curso que vocês vão fazer. Que Deus os abençoe. Existe o tema que eu escolhi para essa manhã, o cristão pós-moderno, e a verdade, é um tema que tem me intrigado, a verdade. Sobretudo nos últimos tempos, isso tem mexido muito comigo, a verdade. Aonde está a verdade? Parece que nós não vivemos mais baseados em verdade. Agora nós estamos vivendo baseados exclusivamente em narrativas. Eu gostaria de iniciar lendo Romanos 1, a partir do versículo 18. Ali nós lemos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, a verdade está sendo suprimida. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, os seres humanos têm se tornado nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por esse motivo, Deus os entregou à impureza pelos desejos dos seus corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles têm trocado a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E qual é a primeira consequência disso? Deus os tem entregue a paixões vergonhosas. E a primeira coisa que ele cita é a alteração na intimidade entre homem e mulher. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, do que o ser humano está cheio? Injustiça, perversidade, avareza, maldade e uma série de consequências. E no versículo 32 a gente lê: e embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que a praticam. O simples fato do ser humano ter se afastado de Deus, a gente vê todas as consequências que decorrem desse fato. No meu consultório, volta e meia eu atendo pacientes, e tem alguns pacientes que fazem alguns cursos e eu converso com eles. Eu falo: existe verdade absoluta? E invariavelmente a resposta é não, não existe verdade absoluta. Eu falo: mas não existe verdade absoluta? Eles falam: não, não existe verdade absoluta. Cada um
constrói a sua verdade. E eu achava que isso acontecia só no pessoal de fora. E eu comecei a fazer essa pergunta também para as pessoas adventistas e que estudam alguns cursos. E eu falo, existe verdade absoluta? E eles falam, não, não existe verdade absoluta. Meu pai sempre dizia que em toda situação existe 3 lados. O meu lado, ou seja, a minha versão, o seu lado, ou seja, a sua versão, e a verdade. Nós estamos acostumados mentalmente a construir as nossas versões. E, em geral, as nossas versões, muitas vezes, hoje são apresentadas como verdades, o que normalmente não são. As ciências sociais hoje dizem que o importante é você ser feliz. Talvez você já ouviu essa frase em algum momento. O importante é você ser feliz. Mas eu tenho visto que cada vez mais as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão infelizes, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão inseguras. Eu sou formado esse ano vai fazer 44 anos eu sou médico. Como mudou? Como mudou o consultório? Como mudaram as pessoas? Eu me lembro que no início, às vezes vinham pessoas, eu falava, talvez seja interessante fazer uma terapia, passar com um psiquiatra, e eles falavam invariavelmente, você acha que eu sou louco? Eu não preciso de um psiquiatra. Hoje, diariamente, as pessoas vêm ao consultório para pedir encaminhamento para o psicólogo ou o psiquiatra. Você acha que o fato de não haver verdades absolutas mais, você acha que isso é motivo de segurança ou insegurança? Em Filipenses 4, nós lemos que se nós buscarmos a Deus e nele colocarmos toda a nossa confiança, a paz que excede todo o entendimento vai inundar a nossa alma. Existem alguns conceitos interessantes. O primeiro conceito de verdade. O que é verdade? Se você perguntar o que é verdade, as pessoas hoje já não sabem mais definir. Verdade é a propriedade de estar em conformidade com coisas, com fatos e eventos reais. Ou seja, a verdade ela está relacionada a coisas reais. O certo, sinônimo de verdade. Valores. No meu tempo, quando eu era jovem, eu via muito meus pais falarem, esse rapaz é um rapaz de valor. O que é valor? Valores são conceitos fundamentados na ideia do bem, do verdadeiro, do que é certo, do que é errado. O Espírito de Profecia tem uma frase que diz, o homem precisa de homens que sejam fiéis e verdadeiros. Princípios, o que são princípios? São atributos morais e éticos que pautam a conduta do ser humano. São como que linhas mestras em cima da onde você se move. São verdades inamovíveis, verdades inabaláveis. É base de toda ética, de toda moral e de toda religião. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um jovem, que eu amo muito. E ele falou o seguinte, eu não preciso da Bíblia, porque eu sei o que é certo. E eu falei, você precisa da Bíblia, porque a Bíblia vai te trazer os princípios. Princípios são estacas, fincadas, irremovíveis, inamovíveis. Um dia a tua vida vai estar de ponta cabeça, e quando isso acontecer, você só vai conseguir se manter equilibrado se você se agarrar aos princípios. Muitas vezes a gente fala, será que sempre a forma de pensar é exatamente a forma como hoje nós pensamos?
No Éden, logo após a criação, Deus diariamente se encontrava com Adão e Eva e passava para eles as verdades. O pecado entrou no mundo e Deus continuou conversando com os seus servos a respeito da verdade. Deus escolheu a descendência de Abraão para eles serem os depositários dos oráculos e da verdade. Deus escolheu profetas para passarem para o seu povo a verdade. E a verdade suprema, que era a vinda de Cristo, a verdade encarnada que veio e morreu em nosso lugar. Mas o povo de Israel rejeitou a verdade. Então a verdade foi estendida a toda a humanidade. A partir daí a gente sabe que o mundo evoluiu por eras. Primeiro, a antiguidade. Se Deus, que é o Deus da verdade, o Criador, Ele passou para os seus filhos a verdade, os seres humanos que negaram a existência de Deus, passaram eles a criar as suas divindades e as suas verdades. E assim aconteceu em toda a antiguidade, com as diversas civilizações. Depois veio na Idade Média, em que a verdade era feita ao apresentar um fato. Eles traziam esse fato perante as autoridades eclesiásticas, não é? E as autoridades eclesiásticas, elas decidiam, pegavam a Bíblia, pegavam Aristóteles, faziam uma sincronia e eles eram donos da verdade em tudo, quer seja civil, quer seja religiosa. Não era permitido pensar fora da ditadura religiosa. Depois veio a Idade Média, com o Renascimento, surgindo o protestantismo, por fim o Iluminismo. O iluminismo simplesmente jogou a verdade por terra. O homem e os filósofos passaram a ser eles os geradores da verdade. Depois entrou a era contemporânea, que foi uma era de grandes progressos, quando as verdades eram firmadas exclusivamente na ciência e na razão. Até que surgiu, em torno da década de 80 do século passado, o conceito de pós-modernidade. Então, se a gente pegar os seres humanos de 43 anos para cá, já vão ter sido criados dentro de uma nova conceituação da fonte da verdade. As principais características do movimento pós-moderno, que é o que a gente vive hoje, então muitas vezes a gente ouve falar porque o cristão pós-moderno, o homem pós-moderno, e às vezes a gente não se liga o que é o pós-moderno. As principais características do movimento pós-moderno é ausência de valor e regra. Eu me lembro que na minha juventude uma frase me marcou, porque foi uma frase que dizia o seguinte: é proibido proibir. O individualismo, a pluralidade, a mistura do real com o imaginário, o hiperreal, o metaverso. Agora, nas últimas semanas, a gente ouviu falar muito na inteligência artificial. A produção em série, a liberdade de expressão com relação à tolerância do bem, nenhuma liberdade para o conservador, toda tolerância para o progressista. E no século passado, um sociólogo cunhou a famosa frase da modernidade líquida. Então hoje vocês e eu, os nossos filhos, estamos vivendo a modernidade líquida. O que é isso? Os indivíduos tendem a considerar que a atitude mais racional
é a de não se comprometer com o que quer que seja. Assim, quando uma nova oportunidade ou ideia aparece, esse indivíduo se engaja sem maiores problemas. Essa é a forma de pensar hoje. Essa é a forma que está acontecendo. Mas como isso chegou? No século passado, houve uma escola chamada... Isso aqui é só conceituação para a gente entender. Houve uma escola filosófica chamada de desconstrutivismo. Ela foi elaborada por um filósofo alemão, Heidegger, e depois desenvolvido por Jacques Derrida. Isso é importante a gente saber. E eles disseram o seguinte: tudo o que existe de verdadeiro, de filosófico, de religioso, de real, deve ser desconstruído. E as ideias reformuladas, permitindo a cada um chegar a uma nova verdade, a sua verdade. É assim que o mundo está pensando hoje. É assim que as universidades estão pensando hoje. É assim que a sociedade está pensando hoje. O professor da PUC do Rio, Jeremir Machado, disse: não se reconhece verdade baseada naquilo que é real mais, ou material. Mas a verdade, o pós-moderno, atribui a realidade ao sentido que os sujeitos podem dar às coisas. Ou seja, o que é real? Hoje o real é o seguinte: qual é o sentido que você dá para isso? O sentido que você der, isso é que é o real. Tudo tem valor, cada vez mais relativo, cada vez menos absoluto. Princípios, valores, sexualidade, casamento, relacionamentos, escolhas. Tudo isso é relativo. Os casamentos cada vez mais descartáveis e os relacionamentos cada vez mais você ama as coisas que você tem e você usa as pessoas com quem você convive. Essa é a ideia. Mas dentro dessa conceituação existem dois pontos que eu gostaria de salientar. O primeiro é a cosmovisão. O que é cosmovisão? A cosmovisão é um conjunto de ideias que forma a base dos nossos conceitos, dos nossos pressupostos e das nossas decisões na vida. São princípios e são verdades que norteiam a nossa forma de pensar. É a maneira de nós entendermos a vida, o mundo e tudo que se relaciona com a nossa existência. Isso é cosmovisão. O mundo secular diz que todas as cosmovisões são verdadeiras, são válidas. E, portanto, a forma como você interpreta os fatos faz com que o mundo, em realidade, seja como você diz que ele é. O mundo é a verdade que você constrói. No entanto, do ponto de vista de cosmovisão cristã, é evidente que essa ideia a gente não pode aceitar. Isso porque nós cremos que existe apenas uma visão correta. E essa visão é aquela que Deus revela na sua palavra. Uma só cosmovisão cristã, que tem implicações para o trabalho, para a ética, para a sexualidade, para o casamento, implica em toda a existência humana. Deus se manifesta na criação. Os céus proclamam a glória de Deus, não é? E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Deus se manifesta na revelação da palavra. A tua palavra é verdade. E Deus se manifesta na encarnação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração nesse mundo líquido que a gente está vivendo é com relação à imutabilidade de Deus. Em Malaquias 3:6,
diz: eu sou Deus e eu não mudo. Em Tiago 1,17 diz: em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque Deus é a origem fundamental da verdade, Ele não muda. Portanto, a verdade é imutável. A verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não é relativa. Ela não é uma questão de opinião, de gosto, de convenção social. A solidez da verdade contribui para a segurança, estabilidade, senso de identidade, direção e pertencimento. Aqui é a base. A imutabilidade de Deus, portanto, é compreendida não como impassibilidade de um ser, mas é entendida como fidelidade, como constância, coerência de relacionamento, propósitos e ações para conosco. Ou seja, a imutabilidade de Deus é a base da segurança do universo. Em Colossenses 3, versículo 2 a 3, a gente lê: pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo adverte aos Colossenses que a visão de vida deles seja uma visão de convicções teológicas e bíblicas, mais do que de pressuposições seculares. Hoje em dia, até na igreja, está havendo movimentos baseados em pressuposições seculares. Existem pastores que estão dizendo que talvez a gente deva reinterpretar a Bíblia. Alguns dizem que nós devemos atualizá-la. Ter uma visão mais sociológica do Evangelho. Abandonar os fundamentos da Igreja Reformada. Lançar uma nova visão hermenêutica da Bíblia. Expô-la à autocrítica. Talvez não. Houve postagem já de pessoas até famosas no nosso meio, dizendo que a palavra de Deus não é verdade. Ela contém a verdade. Dr. John Wesley Taylor, ele, no livro Cristianismo e Ciência, ele fala quais são as bases seculares para você determinar o que é verdade. Qual é a base que você tem para determinar o que é verdade? E ele citou 9 pontos. O primeiro ponto que ele põe é a tradição. Então, a verdade é baseada na tradição. Sabe, isso tem sido feito há tanto tempo. O meu avô já era adventista, meu pai é adventista, eu sou adventista. Tradição. Segunda coisa, base da verdade, é a popularidade. Vocês já ouviram Vox Populi, Vox Dei? Todo mundo está fazendo, então é a verdade. Outra base da verdade para as pessoas é a emoção. Eu sinto que é verdade. Ou então pragmatismo. Não, isso tem funcionado bem, portanto, isso é verdade. Ou então evidência empírica. Olha, as pesquisas têm demonstrado que... Ou então é coerente. Nossa, o raciocínio é tão consistente, é tão... que isso só pode ser verdade. Ou então a lógica, a relevância e, por final, a autoridade. Na universidade, todos acham que é assim. Os professores defendem a ideia de que o psicólogo disse, o filósofo declarou, eu assisti um podcast, eu assisti no History Channel, ou não, eu assisti uma reportagem. Em geral, isso está levando a gente a gritar em verdades, porque o mundo acredita assim.
o que na realidade não é verdade. Em Salmo 21, versículo 4, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará segura. A sua verdade é proteção e escudo. Em João 16,6, todos nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pastor Mark Filling escreveu certa feita o seguinte: o destino de toda a humanidade é decidido no tribunal do céu. O certo prevalecerá, a verdade triunfará, a justiça reinará. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas e espetaculares da Escritura. A verdade triunfará. Hal Krebs, na revista Diálogo de 2002, ele escreveu o seguinte: na base ética dos pós-modernos jaz uma crise de autoridade. Envolve a família, a escola, a igreja e o Estado. A imagem domina a realidade. A cultura perdeu o amor a cultura pós-moderna perdeu o amor pela verdade. Se antes quem determinava era a ciência e a razão, hoje quem determina o certo e o errado é a mídia e a ideologia que está por trás dela. Eu, como médico, eu senti isso de uma forma muito forte na pandemia. Em seu cerne, a ética do pós-moderno não tem motivação moral, o que gera profunda angústia no ser humano, pois o humano sempre procura significado, valor e objetivo oculto no metafísico por trás das coisas. Dr. Humberto Hazy escreveu: o adventista, sobretudo o estudante de universidade adventista, deve sempre perguntar quais são os conceitos filosóficos por detrás dessa teoria ou interpretação. Como se relacionam eles com a visão de mundo bíblica? Quais são as suas implicações? Às vezes a gente está esquecendo de fazer. Às vezes a gente ouve coisas maravilhosas e a gente acha que aquilo... E a gente esquece de perguntar: o que tem por trás disso? O pós-modernismo é hostil a qualquer perspectiva que se apegue à existência da verdade real. Existe um teólogo inglês, Harry Blamires, que diz o seguinte: uma das tarefas fundamentais na reconstrução do pensamento do cristão será restabelecer a diferenciação mental entre a verdade e a opinião pessoal. Hoje nós vivemos na opinião. Numa dessas perguntas que eu sempre faço: existe verdade? Uma moça que faz o 4º ano de psicologia, adventista, ela me deu a resposta que mais se aproxima, porque ela falou que a gente deve separar a verdade relacionada à salvação e a relacionada com os fatos da vida. E ela diz que a primeira relacionada com a salvação é absoluta e as que se relacionam com os fatos da vida não são. Só que o que muitas vezes a gente se esquece é que a verdade absoluta permeia todos os aspectos da vida do cristão. E essa verdade deve nortear nossas escolhas e decisões em cada ponto do nosso dia a dia. A minha mãe era uma pessoa que não tinha muito estudo, mas eu me lembro, ela era uma alemã muito dura, 1,55 m, e ela sempre falava para mim: o certo é certo. O certo é certo. Você pode imaginar Cristo convivendo com judeus, romanos, gentios, e no dia a dia as escolhas que ele fazia
você imaginar que fosse só uma questão de opinião ou opção pessoal de Cristo? Você acha que tudo que ele fazia e que ele escolhia era uma mera questão de gosto pessoal dele? Você acha que Cristo agia no dia a dia por gosto pessoal ou por princípio? Uma vez uma pessoa falou para mim: Elmer, cristianismo é na igreja, mas no mundo dos negócios, esquece. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o seu nome. Esse deveria ser a nossa oração a cada dia. Satanás sempre procurou deturpar o caráter de Cristo. E ele sempre tentou desviar de Deus a verdade. E ele é tão convincente. Essa semana, quando eu estava pensando, ele é tão convincente que ele levou 1/3 dos seres santos que viviam num lugar santo, só na argumentação. 1/3. E eu acredito que devam ser bilhões. Satanás só na argumentação conseguiu levar à perdição 100% da humanidade, só na argumentação. Tira Deus como fonte da verdade e convence o ser humano, que nós somos a fonte da verdade. Mas Jeremias 17, versículo 9, nós lemos o quê? Enganoso é o coração humano, enganoso é a mente humana, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Eu gosto da versão, que eu li uma outra versão, desesperadamente perverso. O que nós somos? Se o Espírito Santo não atuar na nossa vida dia a dia, extremamente enganoso e desesperadamente perversos. Nós só não somos por causa da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Eu pergunto, você confiaria a sua filha a alguém que é tremendamente enganador, enganoso e perverso? Eu não entregaria. Só que eu estou sendo ensinado, os meus filhos estão sendo ensinados, os meus netos estão sendo ensinados, que eu posso construir a verdade com o coração e a mente que eu tenho. E quando as pessoas argumentam que a verdade em relação à salvação, essa é absoluta, mas em relação ao dia a dia não, a gente vai a Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu devo reconhecer a Deus em todos os meus caminhos. O grande problema é que hoje em dia, nós cristãos, segundo o teólogo Harry Blamires, nós aceitamos ser verdade absoluta o que pessoas seculares dizem ser a verdade. E aceitamos cegamente uma série de conceitos desenvolvidos por mentes seculares. É isso que tem acontecido. Nós não nos preocupamos normalmente com a ideologia e a filosofia que está por trás das ditas verdades. Lembrando que a maioria das verdades e filosofias e ideologias seculares não se baseiam em preceitos divinos. Basta vocês assistirem os podcasts, basta vocês assistirem às entrevistas, basta vocês assistirem aos filmes, e vocês vão ver que a maioria dos valores ali não tem qualquer base bíblica. E, no entanto, às vezes a gente ouve e a gente acha que
mesmo tendo um pequeno desviozinho ali dentro do que é apresentado no filme ou na palestra, isso não tem importância. E às vezes a gente deixa os nossos filhos assistirem isso. E eu faço uma pergunta a vocês. Digamos que eu traga aqui um galão de 20 litros de água mineral. Vocês dariam dessa água mineral para os filhos de vocês beberem, sim ou não? Água mineral pura? Sim. Se eu fosse numa fossa e pegasse 10 gotas de água da fossa e colocasse dentro desse galão de água cristalina, vocês deixariam os filhos de vocês beberem? Sim ou não? Não. Ok. Se eu colocasse, então, 5 gotas, vocês deixariam beber? Sim ou não? Não. Agora, por que a gente deixa os nossos filhos assistirem coisas que têm 5 gotas de inverdade e a gente não se preocupa? Sabendo que isso pode implicar a eternidade do nosso filho. Muitas vezes, a gente quer construir a nossa verdade, porque nós frequentemente ficamos incomodados com a verdadeira verdade. Porque a verdade é desagradável, faz pesar a consciência, exige mudança, ou seja, ela não é de acordo com o meu gosto ou com a minha opinião. E eu preciso negar a verdade e pôr algo no seu lugar. Por isso as ciências sociais dizem, o importante é você ser feliz. Então você constrói a sua verdade. E eu gosto do pensamento que diz o seguinte, a verdade continua sendo verdade, independente de você gostar ou não, concordar ou não. A minha opinião não muda a verdade. Ou eu aceito, ou eu a rejeito. A verdade é verdade, mesmo se ninguém estiver fazendo. E o erro é erro, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Uma das coisas que nós, como cristãos, nunca podemos confundir é verdade com opinião, gosto. Verdade é verdade, gosto é gosto. Nós precisamos aprender a diferenciar costumes de princípios, tradição e cultura. Costumes e tradição variam no tempo e no espaço. Princípios, não. Eu, por exemplo, gosto de azul. Talvez você goste de verde. O outro gosta de amarelo, o outro gosta de vermelho. Qual o erro disso? Não existe erro. Isso é uma questão de gosto. Você pode gostar disso, eu gosto daquilo. Eu posso gostar de alto, você pode gostar de baixo. Eu posso gostar de quente, você pode gostar de frio. Que erro que existe isso? Nenhum. O que vocês acham que é mais gostoso? Miojo ou um prato de feijão com arroz e ovo? O que é mais gostoso? Às vezes eu faço essa pergunta para os meus pacientes, né? E quando é adolescente, invariavelmente, eles escolhem miojo. E isso é verdade ou é falso? Verdade ou é falso? Isso não é uma verdade, isso é uma questão de gosto. O fato de ser um gosto não torna o gosto em verdade. Isso aqui é muito importante. Porque o mundo está mexendo com as conceituações justamente para a gente ser pego. Então, quem gosta de miojo, ele não tem uma verdade, ele tem um gosto, uma preferência. Quem gosta de feijão, arroz e ovo, tem um gosto, uma preferência. Agora, se a minha pergunta fizer o seguinte, o que é mais nutritivo? Miojo
ou feijão com arroz e ovo? O grande problema é que as linhas filosóficas estão fazendo com que um gosto se transforme numa verdade. Então a verdade que está por trás, ela é apagada pelo gosto. E aí nós estamos sendo completamente modificados. Outra coisa que é importante a gente entender, muitas vezes a gente fala, não, isso é cultural. Então, o que é cultural e tradição, dentro da cultura deles é certo. Ok. Vocês sabem que a base do carboidrato que o brasileiro come e o que o japonês come é o arroz, dentro do feijão com arroz, no caso do Brasil. A base do carboidrato que o alemão come é a batata, kartoffel. E a base do carboidrato que o italiano come é a massa. Existe erro ou verdade nisso? É verdade ou errado, verdadeiro ou errado, eu comer arroz, o japonês comer arroz, o italiano comer massa e o alemão comer batata? Existe erro nisso? Não. É uma questão de tradição cultural. Agora, a fonte de proteínas do brasileiro é carne de gado, frango e ovo. A fonte de proteínas do japonês é o peixe. E a fonte da proteína do alemão e do italiano é a carne de porco. Ou seja, aqui nós já entramos num problema conceitual. Quando a tradição ou a cultura faz com que eu vá contra determinados princípios bíblicos, já deixa de ser verdade. Cristo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu falei para vocês, princípios são duas retas, aonde eu caminho, aonde eu me firmo. Então Cristo é o princípio, quando ele se põe como caminho. E a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Noutra ocasião, Cristo orou ao Pai, a tua palavra é a verdade. A verdade, pois, é a palavra quer escrita, ilustrada ou encarnada. Não existe verdade fora desta verdade. Para o cristão, a verdade existe como revelação por iniciativa divina. Ela é autorizada, ela é provida por alguém que não apenas examinou todas as evidências, mas que também formou todas as evidências. A verdade, ela é relacional, mais do que intelectual. Quando eu ponho o homem como centro da verdade, eu secularizo a fonte da verdade. Eu uso o humanismo como padrão. Eu tiro a Deus do centro. Eu perco as referências. Então, qualquer coisa é válida. Tudo é relativo. Portanto, não existem absolutos. Por esse motivo, hoje, a família, que é pai, mãe e filhos, já foi desconstruída. O casal do Éden, macho e fêmea, Deus os criou, já foi desconstruída. O pecado, que é a rejeição a Deus, já foi desconstruído. Hoje ele é apresentado como uma disfunção, como uma tendência, como uma fraqueza. Hoje a igreja tem sido desconstruída. A igreja é apresentada como fonte de opressão, como doutrinadora, não é a fonte da verdade. Eu tenho que fundar a minha própria comunidade.
Vocês sabem que até dentro do nosso meio existem já as comunidades. E nas comunidades, quem faz a regra sou eu. O professor Rodrigo Udo, numa entrevista que ele fez com o Michelson, ele disse: a igreja era a última trincheira contra as ideias marxistas, e ela já caiu. Hoje, Deus está sendo desconstruído. Ou ele é apresentado como fonte de opressão, ou ele é apresentado como um Deus bonzinho, que só se importa com a minha felicidade nessa terra. A verdade começa em Deus, não no ser humano. A verdade ela é revelada, não é construída. Ela é descoberta na palavra de Deus e não decidida por voto de maioria. A verdade é autorizada e não apenas uma questão de preferência pessoal. São os sentimentos que têm que se conformar à verdade, e não a verdade aos sentimentos. As ideias não são verdadeiras pelo fato de serem práticas, mas elas têm valor prática por serem verdadeiras. O hábito da verdade é infalível, e é infalível porque é a palavra de Deus. Terminando. O comentário bíblico adventista diz: a verdade é um tesouro que se deve ganhar a qualquer custo e nunca pode ser negligenciada, por maior que seja a tentação. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A habilidade de enxergar com clareza a aplicação dos princípios aos acontecimentos cotidianos requer diligência e disposição para admitir erros. Nada vale na vida ser ganho, se para ganhá-lo eu tiver que abrir a mão da verdade. Cada vez mais nós vamos ser apresentados à relativização da verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. A verdade é Deus revelado em Cristo. O nosso processo de santificação é um processo de relacionamento que nos aproxima cada vez mais da verdade. E essa verdade não tem uma finalidade só espiritual, mas tem uma finalidade do meu crescimento e de ser aplicada o princípio dessa verdade no meu dia a dia. Que Deus nos fortaleça na verdade. Muito dessas coisas estão acontecendo e a gente não está notando. Até que, de repente, você vai entrar em contato com essa desestruturação que está acontecendo e você vai perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Que nós possamos todos ser firmados na verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tivemos hoje. Obrigado por esse sábado. Obrigado porque pudemos estar na tua casa de oração. Querido Deus, põe dentro de nós a tua verdade. Que nós possamos estar firmadas nela. Nós sabemos, Senhor Deus, que tempos difíceis estão pela frente. E nós sabemos também que nós só conseguiremos passar por eles se nós estivermos firmados na verdade. Dá-nos convicção, dá-nos teu Santo Espírito. Esteja conosco durante o restante desse dia. E permite, Senhor Deus, que um dia possamos nos reunir lá no céu, salvos, nós e nossas famílias. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.